Bom dia, pessoal. Eu sou o Renan, eu sou um dos organizadores da SAMAT, né? E vim aqui apresentar para vocês a minha pesquisa do PIBIC do ano passado. É sobre frações contínuas, algumas propriedades e aplicações delas. Né? Eu fui orientado pelo professor Daniel Gonçalves e, enfim, foi no ciclo de 2021, né? Eu estudei sobre isso durante um ano inteiro. Esse aqui é o slide que eu utilizei para o relatório final, a apresentação final no trabalho para apresentar no SIC da UFSC, né? Então tá, o que é essa fração contínua, né? O que é assim meu objeto de estudo? Uma fração contínua é uma expressão, certo? Então, ela é dada da seguinte maneira: a gente tem um número que a gente está querendo representar, né? Então, por ser uma expressão, ela está querendo representar alguma coisa, ela está querendo, né, expressar alguma coisa. E as frações contínuas são para expressar números. Então, aqui é um número real, tá? Então, o x ele está nos reais. E eu só vou deixar meu relógio aqui do meu lado para eu saber o tempo que eu tenho. O x está nos reais. E temos que esses termos aqui, A1, A2, tarará, até, né? Indo aqui, são números inteiros não negativos, né? São os positivos. O que acontece? Quem é que são... o que isso quer dizer, né? Por que eu estou fazendo essa escadinha, né? De termos inteiros aqui. Então, a fração contínua ela é gerada assim, né? Estou querendo representar um número real a partir de somas e divisões sucessivas de números inteiros, né? Por meio de justamente essa formação estranha de escada. Pode parecer meio esquisita, né? Tipo, pô, tu pode representar um número real por exemplo, casas após a vírgula, né? Meu, por que tu vai querer representar uma coisa tão complicada, né? Essa escada aqui que desce de frações? Mas vocês já vão ver que essa formação tem várias propriedades bem interessantes, né? Então, aqui só para dizer que ela pode ou não conter o último termo, né? Então, ela pode ser uma coisa que acaba aqui, né? Ela pode acabar no A2 e nada disso daqui existir. Aí pronto, isso também é uma fração contínua, dita finita, né? Ou ela pode se estender ao infinito, que é meio estranho, mas essa escada ela pode ir indo para o infinito e não ter fim. E vocês já vão ver que isso vai inferir em várias coisas legais. Então tá. Só quero também definir uma coisa chamada fração contínua periódica. Que a fração contínua periódica é aquela que se repete, né? Então, a ideia de que a partir de algum termo, né? Antes ali, a gente tinha os termos A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6. Quer dizer que a partir de algum AN, a partir dele, meio que vai se repetindo, sabe? Não quer dizer que vai ser AN, 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 AN. Não. É no sentido de que vai ser um ciclo entre um grupo de termos, sabe? Então, por exemplo, pode ser um, dois, três. Aí, de novo, um, dois, três. Um, dois, três. Então, vai repetindo esse ciclo, né, de termos. Então, quando ela apresenta algum período em algum ponto nos seus termos, a gente diz que ela é periódica. E se ela não apresenta nenhum padrão, não apresenta nenhum período, né, não fica ciclando não, por qualquer conjunto de números, né, ela é dita aperiódica, né, sem um período. Então, tem uma notação que é mais comprimida, né, para apresentar uma fração contínua, que é essa daqui, né? Então, lembrando que o A0 é aquele termo inicial que ele não tá, né? O A0 ele tá aqui, ele tá fora de qualquer fração, né? Ele tá somando primeiro inverso aqui. Então, ele fica meio que por fora, a gente separa por uma barra. Depois o resto é 1, A2, A3, A4. E quando a gente quer apresentar uma periódica, para facilitar, a gente meio que coloca uma barra aqui nessa barrinha em cima dos termos que se repetem. Lembra que tem um, dois, três, um, dois, três. Então, como dizer assim, pode ser AN, aí, sei lá, AN mais um e AN mais dois. Aí eu coloco uma barra aqui e eu estou falando para ele, ó, a partir daqui vai ser sempre essa repetição. Isso daqui que está aqui vai se repetir para cá, sabe? E depois vai se repetir para cá. Vai ficar do tum, 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 bloquinho do lado do outro, né? Então vai causar essa repetição. Então essa anotação ela é mais compacta, ela permite que a gente mostre o que vai se repetir e quando vai começar a repetir. Agora eu vou falar um pouco sobre convergência, né? Que são as parcelas de uma fração contínua. Elas são importantes para a gente perceber, para a gente conseguir encontrar algumas propriedades.
né? Então tá. Primeiro a gente tem a definição de uma convergente. O que que é essa convergente, né? Vocês já vão ver que o nome convergente vai dizer convergência, né? Então, a gente tem uma fração contínua, né, na notação usual que a gente tem, e vamos dizer que ela é infinita, tá? Só isso aqui por cá. Ela pode ser finita também, tá? Não tem problema nenhum, mas é só para perceber o que, que a gente está querendo dizer com convergente. Então, ela se estende ao infinito. Quando a enésima convergente dela, né, então a convergente de número n, é como se eu tivesse cortado a minha fração contínua a partir de um certo ponto. Então, eu pego uma infinita e eu corto ela em algum ponto e ela fica finita, né? Então, ela vai até algum termo, ela acaba em algum termo. Então, por exemplo, se eu digo a enésima, né, aqui vocês estão vendo o nzinho, eu coloco o subscrito, né? Então, x é a minha fração contínua, que está sendo representada, e xn seria a minha enésima convergente. É como se eu contasse a fração contínua até o enésimo termo. Então, aqui como exemplo, eu tenho que o enésimo termo, a segunda convergente que a gente... porque tem... Bom, depende da notação, porque pode ser que tenha uma convergente zero, daí, sei lá, zerésima convergente é meio feio, mas dizendo aqui a segunda convergente, né, a convergente 2, é tu a 0, a 1, a 2, acaba. Né? Então, eu pego qualquer fração contínua, aqui pode ser o número 1, aqui pode ser o número 3, 5, depois pode ter o número 8, 32, 600, 1000, sabe? Aí eu digo assim, não, eu só quero contar até um ponto. A partir dali não me importo com os outros termos. Vocês vão entender o porquê que convergente é importante. Então tá, tem uma anotação que é importante, eu estava redigindo porque eu percebi que o slide estava faltando essa informação que vocês têm que ter, que é a seguinte, a gente representa a enésima convergente por uma notação, que é chamada PNQN, certo? Então, eu acho que está meio claro, né, que por ser uma fração isso daqui, né, a gente está vendo que é uma soma de frações, tu vai ter um número racional, né? No final, a tua convergente vai ser um número racional. Porque tu vai meio que somando as frações, tu vai virando ali os números inteiros, fazendo a continha, tu vai obter um número racional. Então, o número racional a gente sabe, né? Que é uma razão entre dois números inteiros. Então, a enésima convergente, ela vai ser uma razão entre dois números inteiros. Vamos dizer que é o PNQN, ok? Então, vamos notar o seguinte. A zerésima convergente vai ser P0 sobre Q0, que vai ser A0 sobre 1. Né? Faz sentido, né? Eu estou pegando se aqui fosse um zero, eu só quero até o primeiro termo, né? Aí, eu faço uma pergunta para vocês. A primeira convergente vai ser P1 sobre Q1. E daí eu faço uma pergunta, né? Isso aqui não é uma igualdade verdadeira, né? É só uma pergunta. Será que ia ser A1 sobre B1? Né? Será que realmente tem essa... Ah, sobre B1, desculpa. Peraí. Botei errado aqui os termos. Peraí. Seria A0 sobre A1, sabe? Uma coisa assim. Será que seria uma relação dessa forma, né? A gente consegue representar as convergentes com uma conta tão simples, A0 sobre A1? E daí eu mostro para vocês aqui que não, né? Se eu pegasse a primeira convergente, se eu cortasse essa partezinha aqui, eu vou apagar os outros, porque senão fica uma bagunça. Vocês têm que entender certinho. Vocês podem ver que não, né? Que não é A0 sobre A1, né? Isso daqui vai ficar A0 mais 1 sobre A1. Então acontece que conforme tu vai descendo nas convergentes, a coisa vai ficando cada vez mais difícil de calcular, né? Porque a gente vai tendo que somar mais e mais frações com recíprocos e virando, e virando, e virando, e virando. Então o que acontece? Existe uma equação geral para as convergentes, para o numerador e para o denominador da convergente. Olha que legal. E essa relação é recursiva. Então, para eu encontrar o enésimo numerador da enésima convergente, eu preciso saber o numerador da enésima menos 1. Isso é fantástico. Então, tu me dá uma fração contínua e eu consigo usar essa fórmula recursiva de Pn, Qn e ir encontrando todos. Então, beleza, eu quero achar o Pn. Aí eu tenho que achar o Pn menos 1 e o Pn menos 2. Tá, mas para achar o Pn menos 1, Pn menos 2, eu tenho que achar o Pn menos 3 e Pn menos 4. Aí tu vai seguindo. E acontece que no final, tu vai chegar, né, tu vai descendo essa escada, tu vai chegar no P0. E tu sabe que o P0 é igual a 0, né? Que essa relação aqui. O Q0 é igual a 1, e o P1 é igual a isso aqui, e o Q1 é igual a isso aqui. Então, tu consegue voltar e calcular toda a convergente. Agora eu vou trazer algumas propriedades dessas convergentes meio malucas, né? Isso é fantástico. Todo número real
tem expansão em fração contínua. Aí você pensa assim, tá, como é que eu vou representar um número irracional com um monte de divisão, né? Tu pode pensar, pi, beleza, pi tem ali na fração contínua, então eu consigo pegar um monte de número inteiro e soma, divide, soma, divide, soma, divide e obter pi. Eu te faço uma contra-pergunta. Tu consegue representar pi como uma série de sequências? Tu está somando um monte de números racionais ou tu está obtendo um número irracional no infinito, né? Se tu deixa a série tender ao infinito a quantidade de termos dela, né? E a mesma coisa aqui nas frações contínuas. Os números racionais, eles vão ter uma expansão finita. Então, qualquer número racional que tu pensa, tu consegue expandir ele, e eu já vou mostrar como, em fração contínua, né? E as raízes irracionais de polinômios quadráticos com coeficientes inteiros têm uma expansão infinita periódica. Então, quando tu vai apresentar um número pela fração contínua dele, desculpa, quando é uma expansão decimal, raiz de 2 não tem período nas casas decimais, né? A gente pega lá e tipo 1, 4, 2, não sei o quê. Não tem um período lógico. Mas quando tu usa frações contínuas, as raízes irracionais de um polínômio quadrático com coeficientes inteiros tem um período na sua expansão. Isso é muito, muito, muito importante. É chamado, o nome desse é o teorema das frações contínuas, né? E os demais números irracionais têm uma expansão aperiódica. Então, n periano tem uma expansão aperiódica, π tem uma expansão aperiódica, enfim, por aí vai. Né? Tá. Isso aqui é bem legal da gente parar para pensar, porque é uma propriedade fantástica, né? E eu quero até só mostrar para vocês que sobre a questão dos racionais, vocês viram aqui que, tá, tu pensa, pô, por que que eu vou querer representar um racional dessa forma, né? Qual é o sentido? Porque, pô, se eu tenho aqui um 10 sobre 7, sabe? Se eu tenho 10 sobre 7, ele não está na forma de fração contínua. Vocês estão entendendo? O número racional, ele apresenta uma fração entre inteiros, mas tem que estar nessa forma, certo? Então, uma expansão de... eu sou moderador, eu escuto o bipzinho. Uma expansão de fração contínua, ela sempre tem que ter um aqui em cima, né? Um aqui, um aqui. Então, a gente, de alguma forma, a gente tem que conseguir quebrar essa fração, a gente tem que conseguir reescrever dela de outra forma, tal que fique nessa forma, né? A0 mais 1 sobre A1 mais 1 sobre A2. Então, é importante a gente, né, ter esse elemento. Né? Beleza. Essas propriedades fantásticas aqui, que são as propriedades mais poderosas que tem. E aqui tem algumas outras propriedades que são incríveis. Primeira questão. Isso aqui pode ser meio confusa, tá? Mas toda convergente par, ela é maior que as convergentes pares anteriores. Certo? Então, quando eu vou calculando as convergentes pares, só as convergentes pares, ela vai crescendo. Ela sempre vai aumentando. E toda convergente ímpar é menor que as convergentes ímpares anteriores. Então, se eu só estou calculando as convergentes ímpares, vai descendo. Aí tu pensa, tá, par vai subindo, ímpar vai descendo. Ok, não diz nada sobre convergência aqui, né? Não tá por que convergente. Só que o fato de toda convergente par ser menor que toda convergente ímpar, eu já vou mostrar o gráfico para vocês, isso vai implicar numa convergência. Vocês vão ver que conforme eu vou calculando mais e mais convergentes, eu vou indo calculando 1000 convergentes, 1 milhão de convergentes, eu vou gradativamente me aproximando de um número. Se essa for infinita, se é uma fração contínua para um número irracional, né? Eu vou me aproximando de um número. E esse é o número que a fração contínua está representando. Então, quando eu calculo as convergentes lá no infinito, né? Se eu boto o limite para o infinito ali no n, pn, qn, eu vou obter no final o número irracional que está querendo ser representado. E lembra, todo número real tem uma expansão em fração contínua, seja ela periódica ou aperiódica, finita ou infinita. Então, π tem, e tem, vocês já vão ver. Então tá. No infinito, elas conversam para o número real que está sendo apresentado, como eu falei, né? São, olha aí, ó, essa grande aplicação das frações contínuas que foi um dos meus objetos de sim que eu mais gostei de estudar, que é justamente o fato das convergentes serem as melhores, as mais top das galáxias, aproximações racionais do número representado. Então, se tu calcula a primeira convergente de π, ela vai ser a melhor aproximação racional do número π. Eu já vou explicar para vocês o que é uma aproximação racional, mas assim, tem a ver com uma boa aproximação racional, pensa comigo, é aquela que tem um numerador pequeno, um denominador pequeno, mas ao mesmo tempo aproxima bem, sabe? Então, é bem interessante isso porque a gente consegue calcular a décima convergente de π,
ela vai ser a melhor aproximação de π com o denominador. Eu vou fazer uma. Eu acho que é melhor explicar isso aqui visualmente, tá? É o seguinte, eu tenho uma. Supondo que eu tenho uma aproximação PQ, tá? Isso aqui é uma aproximação racional de um número, ok? Eu vou dizer que ela é a melhor aproximação racional do número se todas as outras aproximações mn, se n for menor ou igual a q, se isso daqui for. Isso deixa eu lembrar. Acho que não, tá certo. Agora é porque. Quis aqui a explicação tá na ponta da cabeça. Mas eu digo que isso aqui é a melhor aproximação. Se tu me der qualquer outra aproximação com numerador menor ou igual a q, isso daqui aproxima melhor. Entendeu? Então, essa é a ideia. Tipo, as convergentes, o numerador da convergente vai aumentando, só que como ela vai aumentando, até aquele ponto, então tá, eu tenho o meu enésima convergente, tenho o meu numerador Qn, denominador Qn, certo? Então, até aquele ponto, até aquele denominador Qn, com aquele valor Qn, se tu me der qualquer outra fração que tenha um numerador menor que Qn, eu te garanto de certeza que a minha convergente vai ser mais próximo do número que está sendo representado. Então isso é fantástico, tu consegue aproximar números arbitrariamente bem se tu tiver expansão e fração contínua do número que está querendo representar. É meio difícil de entender isso na hora, assim, tipo, tá, por quê e tal, mas tem tudo, né, tudo umas coisas por trás do porquê que isso é de fato a melhor aproximação. Mas eu não vou demonstrar aqui, óbvio, né? E também as frações contínuas podem ser utilizadas para resolver as equações de Fantinas, como, por exemplo, a equação de Peel. Eu não estudei muito sobre isso, mas é uma propriedade que talvez te interesse. Só para falar aqui rapidamente, eu acho que dá tempo, e dá tempo. Eu quero mostrar para vocês a expansão infinita do número de ouro, né? Tão famoso, φ, né? Que todo mundo fala aí que tá tudo na proporção áurea, proporção áurea. O que é a proporção áurea, né? Então tá, eu tenho uma barra, certo? E ela é um segmento de reta, tá? Um segmento de reta, em que A e B é o comprimento dessas partes, ok? O comprimento dessas partes. E C é o todo. Então, C é a soma de A com B, ok? Eu digo que esse segmento de reta segue a proporção áurea, está na proporção áurea, se a proporção do todo com a maior parte, esse já ficou feio, for igual à proporção da maior parte com a menor parte. Se a tua barra respeita, o segmento respeita isso daí, então ela está dentro da proporção áurea. Φ, chamada de φ. Agora eu vou fazer umas manipulações algébricas aqui, certo? Eu tenho que φ é igual a C, a gente sabe que é igual a mais B, sobre A. E a gente sabe que é igual a sobre B. A gente sabe que isso daqui vai... a gente pode simplificar essa fração, vai ser igual a 1 mais B sobre A. Mas peraí. B sobre A? Eu tenho A sobre B aqui. Eu não falei que A sobre B é igual a φ? Tem uma coisa interessante aí. Porque B sobre A é o inverso de A sobre B. Então eu posso substituir isso daqui. Não, esse A, B sobre A eu posso substituir por isso aqui. Porque é só dizer, beleza, não. Ok, então φ é igual a 1 mais 1 sobre φ. Interessante, né? Então, a proporção áurea respeita essa igualdade. Ela é a solução para essa equação, né? A razão áurea. Agora pensa comigo, agora que chega a parte legal. Se φ é igual a 1 mais 1 sobre φ, opa, aqui, φ feio. Meu Deus do céu, o que é aqui? Eu posso pegar isso tudo que está aqui e colocar aqui dentro. Porque, né, isso tudo aqui é φ, então eu posso substituir φ ali dentro. Então, φ é igual a 1 mais 1 sobre 1 mais 1 sobre φ. Tá, peraí, então posso fazer de novo? Eu posso colocar φ de novo aqui.
E eu vou continuar 1 mais 1 sobre 1 mais 1 sobre 1 mais 1 sobre 1 mais 1 sobre 1. Então, quer dizer que a expansão de fração contínua da razão áurea é justamente 1 barra 1 periódico. Isso é incrível, isso é incrível. E tem várias implicações sobre isso, tá? Então, acontece que a razão áurea é dito o número que mais demora para convergir, tá? Porque tem motivos, né, matemáticos, etc. Mas pelo fato dela ser a fração contínua mais simples possível, a mais fundamental, porque é só um monte de 1, né? O menor número possível para colocar uma expansão de fração contínua. Acontece que ela tem umas propriedades muito loucas. E eu já vou dizendo, caso você gosta aí desse tipo de estudo, tem relações com os números metálicos, tá? Então, tem a razão áurea, tem a razão de prata, tem a razão de bronze, tem a razão de cobre, tem a razão de, sei lá, pensa em qualquer metal aí. São os números metálicos, tem a ver com as simetrias irracionais de formas geométricas, ladrilhamentos, números de cristais, assim, ó, é muito louco, é uma aplicação muito que vai muito além, sabe? As frações contínuas meio que não é só representar número real, ela tem realmente aplicações. Eu só quero trazer agora alguns exemplinhos, que é representante 10 sobre 7, tá? Como é que a gente faz a quebra em fração contínua? Então, eu tenho 10 sobre 7, eu sei que 10 é igual a 7 mais 3, então né, eu consigo simplificar, fica 1 mais 3 sobre 7. Eu faço o recíproco do recíproco, porque 3 sobre 7 é igual a 1 sobre 7 sobre 3, né? É porque eu inverti e virei ali embaixo de novo, né? Então é a mesma coisa. Então eu consigo de novo. Eu sei que 7 é maior que 3, né? Então eu consigo escrever 7 como 3 vezes 2 mais 1. Então vai ficar 1 sobre 2 mais 1 sobre 3, simplificando isso daqui. Então eu tenho uma fração contínua no final, né? Então pegando o número racional, quebrei ele em frações contínuas e tá aí, show de bola. Então, agora alguns exemplos. Raiz de 2, como eu falei para ti, ela é a raiz de um polinômio quadrático. Então, ela apresenta uma fração contínua periódica, 1 sobre 2 periódico. 3 é irracional, não é uma... Né, bom, a gente sabe que π é transcendental, né? Então, acontece que não tem uma representação periódica. Aqui a gente tem o nosso φ, né? É 1 mais raiz de 5 sobre 2, né? Tem a representação equacional dela. E é 1 sobre 1 periódico. E neperiano também tem. O neperiano tem um padrão, não é periódico, mas tem um padrão. Diferente, tá? Ter um padrão de ter um período. São duas palavras distintas. Mas ele tem um padrão nos seus termos. Ok. A gente consegue calcular qual é o enésimo termo. Bem interessante isso, na verdade. É diferente de pi, não tem padrão. Estranho, né? Enfim. Aí aqui, como eu falei, melhores aproximações, a zerésima convergente de π é uma aproximação engenharística de π, né? Porque é 3. π sobre 1, que é 22 sobre 7, aproxima melhor π do que 3,14. Então, π, quando a gente fala 3,14, não é a melhor aproximação para duas casas decimais. É 2 sobre 27. Vocês podem pegar a calculadora para vocês. O erro, se tu pega π menos essa fração e tu compara com π menos essa aproximação aqui, o erro é menor aqui. Então, isso aqui aproxima melhor. E 333 sobre 106 aproxima melhor ainda. E aproxima melhor que 3,1415. Tá vendo? Então, tipo assim, essa aproximação, ela tem um denominador maior que isso daqui, né? Do que 7. Então, a gente espera que, de fato, tu tem mais informação, tu tem mais denominador, tu tem mais número dividindo. Então, tu espera que vai aproximar melhor. Agora, me dá qualquer. Pode pegar aí, te dou um desafio. Me dá qualquer fração com um denominador menor ou igual a 106. Nenhum deles vai aproximar π melhor do que 333 sobre 106. Isso é incrível, isso é provado, né? Eu provo isso lá no meu relatório, mas isso é incrível, sabe? É uma certeza tão belíssima. Isso permite que a gente faça cálculos com o menor erro possível, porque a gente está sempre pegando a melhor aproximação de todas a história. Massa pra caramba, é algo fantástico. Tem outras nuances aí que eu não estou tocando no assunto, porque, enfim, é uma apresentação curta. E é isso. Era sobre isso as frações contínuas. Utilizem frações contínuas para aproximar π, que se dane 3,1415. Eu não quero um recital de casas decimais de π, eu quero um recital de termos das frações contínuas de π, porque frações contínuas aproximam melhor π do que suas casas decimais. Tá? Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado. Se tem alguma dúvida, pode me fazer. Espero que eu tenha sido didático de uma certa forma. E é A isso. gente tem uma pergunta do José, ele fez
no Uhum. meio da sua apresentação no chat, ele está perguntando, então seria o limite, entre parênteses, da convergência da função contínua a melhor aproximação de π? Então, olha, uma boa pergunta, mas eu acho que, tipo, não é bem esse o ponto, sabe? Que, tipo, se eu pego o limite, se eu calculo o limite e é uma melhor aproximação, sabe? Eu acho que não, eu não sei se isso é fazível, sabe? Ou se a gente pode meio que fazer esse tipo de relação, não, uma coisa no limite será a melhor aproximação. Quando a gente fala convergente, a gente pensa uma convergente finita, sabe? Tipo, quando a gente pensa na aproximação, a gente quer dois números, um em cima do outro, dois números inteiros, e dizer, esse número racional aproxima esse número irracional, entende? Então, tipo, quando a gente calcula o limite de uma convergente, a gente não vai obter uma razão entre dois números, entendeu? A ideia de uma aproximação é que ela seja racional, porque a gente consegue representar facilmente uma razão entre dois números, sabe? Então imagina, se tu aproximar um número irracional por um número irracional, sabe? Tipo, tu não ganha tanta informação, porque o número irracional, ele é difícil de tu representar ele, tá ligado? Então, por isso que as convergentes são tão poderosas, porque tu tem um número racional que tu consegue calcular a expansão dele em casas decimais, tu consegue saber como é que tu opera com ele, tu multiplica, tu soma, sem problema nenhum, e ao mesmo tempo tu ainda vai estar com um erro muito menor do que se tu pegasse o número racional propriamente, tá ligado? Então é bem interessante a gente essa questão, né? As convergentes, elas são coisas finitas, né? Elas não são coisas ao infinito. A ideia é dizendo que se tu tira o limite no infinito, as tuas convergentes convergem para π. Mas não quer dizer que a convergente no infinito é a melhor aproximação de π se tu tira o limite, sabe? Pode perguntar, Fique à José. vontade, José. Eu só queria perguntar mais uma coisa. Você tinha falado, né, que se eu entendi direito, só para ver se eu entendi direito, as raízes quadráticas, elas não são periódicas, mas as frações contínuas delas são, né? E só vou escrever aqui. Isso mesmo, é uma boa pergunta. Ótima pergunta, na verdade. Vocês conseguem ver a minha tela aqui que eu estou usando? Dá Dá, para ver que dá, dá? Tá, eu só vou apagar esse aqui, tá? Só para eu apresentar para vocês. Eu vou estar com a minha calculadora aqui do lado e vamos lá. Eu não lembro a expansão em raiz de 2. Raiz de 2, calculadora aqui. Raiz de 2 é aproximadamente 1,14421, certo? Então a gente tem isso aqui. Isso aqui é expansão decimal, né? Então essa é a expansão decimal. A decimal, tu não tem um padrão, né? Os termos, né? Então, o primeiro dígito, o segundo dígito, tu não sabe qual vai vir depois. Tu não tem como saber, porque é um número racional, ele não apresenta o período. Mas quando é uma fração contínua, no caso aqui eu vou botar um aproximadamente, tá? Mas na verdade é um igual esse daqui, tá? Não é 1 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 2, parará. Entendeu? Então, aqui nesse caso, a gente sabe quais são os termos. Aqui a gente não consegue saber os dígitos. Não tem um período. Tu não consegue me dizer qual é. Aqui tu diz, não. Primeiro é 1 e depois repete 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, por infinito. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Então, é essa a ideia dizendo que é o seguinte: o polinômio quadrático com coeficientes inteiros é ax ao quadrado mais bx mais c igual. Não é igual a zero, né? Na verdade, uma. Opa, px aqui. Então, a ideia é dizendo que se as raízes, né, ou seja, quais são os números, quais são os x que zeram esse polinômio, considerando que isso tudo aqui está nos inteiros, né? Tanto o b quanto o c e o a também, é a ideia de que as raízes deles vão apresentar um período, tá ligado? E eu digo assim, ó, pode ser um período mó estranho, tá? Pode ser assim, tipo, 3 barra 5 7. Aí vem aqui uma barra, tá? Pode ser lá na frente, tá? O período pode começar no milésimo termo, não importa, tá? Então aqui pode ser 10 com 11 com 12, sei lá, exemplo, tá?
Então, quer dizer que essa fração contínua vai ser 3 mais 1 sobre 5 mais 1 sobre 7 mais... Aí começa o período. 10. Começa 11 mais 1 sobre 12. Aí, de novo, volta para o 10. Entende? Então, essa é a ideia de período. 10, aí de novo, 11, aí de novo, 12, e vai seguindo, tá repetindo. Então, é isso, né? Essa é a ideia de apresentar um período por ser uma raiz quadrática. Isso. Espero ter respondido a pergunta. Só uma perguntinha também que você tinha falado, que eu só queria entender melhor. Quando você disse que às vezes as frações contínuas elas não têm período, mas elas têm um padrão, você tá querendo dizer assim, são aquelas situações como se, entre aspas, o período expandisse de forma previsível? Então, essa questão do padrão, eu não lembro de cara, por exemplo, o padrão do Neperiano, tá? Então, mas a ideia é o seguinte, que tipo, tu tem uma função, vamos dizer assim, tá? Tá, eu acho que nesse caso, peraí, só um segundo. Rapidinho aqui, só para eu mostrar para vocês o que eu estou querendo dizer com o número de Euler tempo padrão, que realmente eu acho que eu não expus isso de uma forma muito coerente. Rapidinho aqui. Vocês estão vendo aqui na lateral da minha tela? Uhum. O E é 2, 1, 2, 1, 1, 4, 1, 1, aí depois vai vir 6, 1, 1, vai vir 8, 1, 1, vai vir 10. Então, tipo, ele é o número par, 1, 1, número par, 1, 1, número par, 1, 1, tu vai aumentando, entendeu? Entendi. Então é isso que eu estou dizendo no padrão. Ele não se repete, Uhum. mas quer dizer que tu tem como saber o que vai vir depois, sabe? Então, Mas ele é previsível, entendi. exatamente. Perfeito. Obrigado. E eu acho que mais alguma dúvida, gente? Tem a questão da convergência, tá? Eu acho que eu só vou. Tem tempo. É porque começou, eu tô nos meus últimos minutos, né? Meus últimos 1 minuto, né? Só para mostrar rapidamente aqui, porque eu não gosto de deixar a coisa em branco, porque eu não vou me. Esse daqui eu não vou me alongar de verdade, mas é só mostrar para vocês a questão do gráfico, tá? Eu vou desenhar um gráfico bem feio. Aqui são as. Aqui, ó, o número de convergentes. Número de convergentes. E aqui é o valor da convergente, tá? Então, tu vai ver que a convergente ela vai fazer assim, ó. Tu calcula a primeira convergente, tu vai ter um valor. Calcula a segunda convergente, vai ter outro valor. Aí tu vai aqui, ó, pá, certo? Tuf. Aí tu calcula a terceira convergente, o teu valor que tu quer aproximar é esse daqui, tá? O número que tu tá querendo representar é esse. Tu vai começar a fazer daqui, ó. Pá, pá, tá, tá. Tuf, 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 tuf. Tu vai. Cada convergente que tu calcula, tu vai subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, mas tu sempre vai estar subindo, descendo, orbitando o ponto que tu quer, até que tu vai estar fazendo uma órbita tão pequena, tu vai estar. A tua variação é tão pequena que lá no infinito tu vai acabar chegando no valor. É isso que eu quero dizer com a convergência converte, né? Tu vai calculando cada vez mais e tu vai oscilando ao redor do número até que tu chegue nele. Então, é isso que eu quis dizer. Tá? Pronto, acabei. Já fiz a minha parte. A gente tem mais uma perguntinha do Carlos ali no chat, se você quiser. Ah, tá. Então, a questão do Big O Notation, eu não estudei muito a questão computacional, tá? Da complexidade do cálculo da fração contínua, mas, Carlos, tu visse a parte em que eu falei da relação recursiva entre convergentes? Lá do PN-Kane, ali que eu apresentei? Tu visse? É ótimo. Então, eu não sei se deu para perceber, mas aquilo ali é muito parecido com a sequência de Fibonacci. Cara, isso aqui é fantástico, cara. Meu Deus do céu, cara. Matemática aí. Suponha que o teu AN é igual a 1. Vamos só olhar o PN, tá? Isso aqui é igual a 1. Essa é a Fibonacci, né? Fazendo que o teu termo é a soma dos dois termos anteriores. Então, acontece que isso daqui, para quem já é da área de computação, talvez saiba, para tu calcular a sequência de Fibonacci, é uma relação recursiva, tu pode aplicar algumas otimizações,
mas tu vai ter uma árvore aqui, né? Se tu aplicar, por exemplo, memorização, tu consegue fazer um cálculo mais eficiente das suas frações contínuas, uma certa interação ali, armazenando os valores, mas tu sempre tá vendo que tu tá tendo que calcular o P-1 e o P-2. Então, isso aqui, sem uma otimização clara, tu acaba expandindo para uma grande árvore, sabe? Então, vai uma coisa recursiva, eu não sei qual é a ordem, mas ela é exponencial, certeza. Ela não é polinômica. Eu acho que ela é exponencial. Eu não tenho certeza disso, tá? Mas pela minha intuição, eu pressuponho que seja exponencial. Então, tá vendo que tu vai estar abrindo essa árvore? Eu acho que é 2 na N ainda. Tu acontece, claro, tu pode aplicar otimizações, né? Tu pode armazenar os valores para tu não ter que ficar checando o número que tu já sabia, né? Então, tu pode aplicar uma memorização, se tiver uma programação funcional ali, recursiva. Eu já calculei isso em Haskell uma vez, usei memorização. E tu também pode fazer isso iterativamente no loop for, em que tu tem um vetor em que tu armazena as tuas convergentes anteriores, né? Tanto os numeradores quanto os denominadores. Cara, a coisa que eu mais fiz nesse PIBIC, né, foi justamente escrever código para calcular isso, porque olha, é uma coisa bem louca, assim. Deu para entender? Fez responder a tua pergunta? Acho que, espero que sim. De alguma forma, né? Show de bola. É isso, então? Termino aqui, É isso, passo. Renan. Muito obrigada pela sua apresentação. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tem mais algum comentário? O Fernando está digitando no chat. Vamos lá. Obrigado, gente. Então, até porque daí também tem que passar para a próxima pessoa, né? Foi muito bom. Então, Obrigado. valeu.